Olá pessoal, vamos falar sobre os novos recursos do SigEdu para a parte da secretaria. Então vamos fazer um login aqui de exemplo, né? Nós estamos usando uma base de teste local com versão 8.1 do SigEdu. Vamos fazer o login. E uma das nossas primeiras tarefas aqui vai ser criar avaliações, etapas de avaliações, que é um novo conceito. A partir de agora, as avaliações vão ser cadastradas em etapas e será possível fazer fórmulas com essas etapas. Então vamos lá na parte de registros acadêmicos, e aí aqui eu tenho estrutura, etapa, avaliação. Então, na migração de dados, todos os cursos e matrizes curriculares foram associadas a uma etapa de avaliação padrão, chamada etapa de avaliação, que contém só uma etapa. Isso foi para manter a compatibilidade com as versões anteriores. Mas, diante das nossas necessidades, nossas demandas específicas, a gente vai criar uma etapa de avaliação exemplo aqui, para poder ilustrar como é que isso funciona. Então a gente escolhe aqui a unidade de ensino, e vamos chamar aqui de etapa de avaliação Rio do Sul, bacharelado em ciências da computação 2012. Vamos considerar que a gente vai ter duas etapas de avaliação aqui. A primeira etapa vai ser considerada pelas avaliações comuns, provas, trabalhos, e a segunda etapa vai ser composta por um exame, né? E vai haver uma fórmula na composição entre essas duas etapas que vai criar a média final. Então a gente vai gerar essas etapas de avaliação. O sistema dá sugestão de nomes aqui, mas a gente pode dar um clique aqui e alterar esses nomes, né, para uma coisa mais legível, mais intuitiva. Então essa primeira etapa aqui a gente vai chamar de avaliações. Isso, eu clico aqui, a segunda etapa eu chamo de exame. Muito bem. E essa terceira etapa, que ela é padrão, ela é chamada média geral final. Isso aqui não é alterado. Ok. Então, seguindo o próximo aqui, agora eu tenho a fase das fórmulas, onde eu posso especificar como é que vai funcionar a média geral final. Então, supondo um exemplo de exame que funcione a 50%, né? Quer dizer, se o aluno foi para exame, 50% da nota de exame dele vai compor a média com as avaliações e vai dar a média final. Então a gente vai usar uma fórmula dessa maneira. Se a nota das avaliações, que se chama BP1, for maior ou igual a 7, ou seja, esse aluno não pegou o exame, então o que vai valer da média final dele é a própria nota das avaliações, BP1. Caso contrário, nós vamos utilizar uma média entre a nota das avaliações e a nota do exame final, designada aqui pela letra BP2, certo? E como é que a gente vai saber se essa fórmula está correta, né? A gente tem um recurso de validar aqui, ó. Eu peço para validar, e se eu fiz a minha fórmula da maneira correta, ele valida. Então assim ficou estabelecido. Se BP1, que é a média aqui, a nota das avaliações, for maior ou igual a 7, o que vale é BP1. Caso contrário, o que vai valer é a média entre BP1 e BP2. Essas duas notas aqui. Repare que o nome das variáveis de valor, que vão ter o valor das avaliações, chama NBP1. Porém, quando eu vou compor a fórmula final aqui, eu não uso NBP1, eu uso só BP1. Esse é um detalhe importante que faz diferença nessa composição. Então vamos lá. Eu vou gravar agora a estrutura dessas etapas, né? Pronto, então se eu escolher aqui agora o meu campus, eu tenho essas etapas aqui, né? Essa etapa de avaliação Rio do Sul, bacharelado 2012. Agora eu vou vincular essa etapa de avaliação que eu criei, essa estrutura, a uma matriz curricular. Então eu clico aqui, vincular matrizes, vou escolher aqui o meu curso, bacharelado em ciência da computação, vou escolher uma matriz aqui, pode ser as duas, para exemplo, né? Depois a gente vai aprimorar esses detalhes. Ok, muito bem.
Quando eu confirmar essa vinculação, ele vai mostrar uma mensagem dizendo o seguinte, que essas matrizes já possuem estruturas de etapa de avaliação vinculada, o novo vínculo irá encerrar o vínculo anterior. Isso significa também o seguinte, se eu tenho classes em aberto, né, essas notas que estão digitadas vão ser perdidas, vão ser canceladas, vão ser apagadas, né? No caso de classes fechadas, não temos esse problema. Por quê? Porque como é uma nova estrutura, por exemplo, agora eu tenho avaliações e exame, ele não teria como encaixar as notas que já estão digitadas em uma dessas duas etapas, então ele apaga e aí as classes desse curso são preparadas para uma nova estrutura de etapa de avaliação. Então assim, quem está criando um curso novo ou quem está criando classes novas, não tem problema em relação a você haver essa substituição da etapa de avaliação que a gente criou com aquela etapa de avaliação padrão, né? Não há problema nessa substituição. Vai haver problema se houver classes que não foram fechadas, né? E você estiver associando uma nova etapa para esse curso. Aí essas classes vão ter as notas deletadas, né? Mas a gente tem feito um esforço aí até essa migração para que a gente tenha mínimas classes abertas ainda até essa migração. Então, quem fechou as classes está tudo ok, podemos fazer a associação dessa nova etapa de avaliação com o nosso curso. Ok. Muito bem. Isso significa o quê? Que essa etapa de avaliação que a gente criou, que tem avaliações e exame, está associada ao curso de bacharelado de ciência da computação, né? Como é que eu posso verificar isso? Eu posso vir aqui e abrir um diário de classe desse curso, né? Deixa eu pegar um aqui que eu já fiz o teste, com certeza, né? Para a gente ver se está tudo ok. Olha lá, então vamos pegar esse 2012 aqui, matemática discreta do bacharelado de 2012. E vamos ver como é que está o cadastro de avaliações. Olha lá. Então, o cadastro de avaliações agora, ele apresenta essas guias aqui, ó, avaliações e exame, né? Ou seja, quando o professor for cadastrar uma avaliação, ele vai cadastrar ela aqui e vai alocar ela na guia de avaliações ou na guia de exames. Então, aqui está mostrando que a classe está associada com aquela etapa de avaliação, ok, funcionando. Tem um detalhe adicional aqui, quando a gente entrou na classe, né, ele mostrou uma mensagem. Vamos entrar na classe novamente para ele reapresentar essa mensagem, para a gente poder perceber, que é o seguinte. Ó, vamos entrar aqui na classe de novo. Ele vai mostrar, ó, não foi encontrada a regra acadêmica que determine o valor máximo das notas. Pois é, com essa versão nova, foi incluída uma nova regra acadêmica que determina o valor máximo das notas. E nós temos que pegar o nosso conjunto de regras acadêmicas, que está vinculado com o curso, e incluir essa regra. Então, a primeira atitude nossa é verificar se essa regra já está cadastrada no nosso banco de dados de regras acadêmicas, né? Essa regra acadêmica que nós estamos falando é essa aqui, ó, é a nota máxima de avaliação, né? Agora é possível parametrizar isso também. Então vamos buscar para ver se existe alguma regra dessa cadastrada. Olha, no meu banco de testes aqui não tem, né? Na nossa base de dados oficial eu já cadastrei ela para a gente não precisar fazer isso. Mas vamos fazer aqui a título de exemplo, né? Então inclui regras acadêmicas. Ok. Qual é a regra acadêmica? É a nota máxima de avaliação. Qual o início de vigência? Bom, aqui está o valor, né? Ele se apresentou para colocar. O valor é 10, né? Essa nota máxima de avaliação, ela vai até 10, partindo de 0. A início de vigência, eu vou colocar uma data bem antiga aqui, não tem problema. E o autorizativo, aquela velha questão obrigatória que não nos interessa. Na verdade, como ela é opcional, deixa eu deixar em branco, né? Então, muito bem, gravar. Ok, essa regra já está cadastrada no banco de dados. Agora eu preciso vincular ela ao conjunto de regras lá do Ciência da Computação. Então vamos fazer isso. Vamos pegar o conjunto de regras acadêmicas da Ciência da Computação.
É um curso de bacharelado, esse curso aqui. Buscar o conjunto. Muito bem, o conjunto está aqui. Eu vou editar esse conjunto. Eu vou dar um alterar conjunto aqui. Ok. Agora eu posso ver que tem várias regras associadas. E eu vou associar agora essa regra nota máxima de avaliação, para que ela fique ativa no meu conjunto de regras acadêmicas. Ok, posso gravar. Muito bem, agora o meu curso está configurado completamente. E se eu for acessar o diário de classe, vou acessar aquele mesmo diário, hein? Matemática discreta, está aqui. Olha lá, ele já não dá mais aviso nenhum. E eu posso agora fazer a minha operação do meu diário tranquilamente. Então nós vamos encerrar esse primeiro vídeo apenas enfatizando essas atividades de configuração da secretaria, que são quais? Criar a estrutura de avaliação, né? Isso geralmente é uma estrutura para cada curso, porque varia a forma com que é feito o exame. E editando o conjunto de regras acadêmicas para que eu possa incluir lá essa regra acadêmica de nota máxima permitida, certo? Então, por enquanto é isso, pessoal.